Olá! Olá, pessoal! Boa tarde, tudo bem? Aguardando o pessoal entrar por aqui para essa tarde especial de papo, para essa série de lives, né, do projeto SR Capacitação, em que a gente tem conversado ao longo da semana com alguns dos especialistas do time da SR, sobre temas muito interessantes, sobre temas especiais que têm contribuído com as pessoas. Eu tenho recebido vários feedbacks das pessoas que têm gostado do nosso conteúdo, que têm conseguido absorver alguma coisa, têm conseguido aplicar alguma coisa nesses dias. E é essa a nossa missão através desse projeto, estar junto com as pessoas, trazer um conteúdo bacana, trocar uma ideia, um bate-papo e discutir com o nosso time de especialistas sobre alguns assuntos importantes. E olha só, a gente falou na terça-feira com o João Palmeira, foi sobre produtividade, na quarta com o Igor sobre autoconhecimento, ontem foi um papo super especial com a Meg sobre planejamento e hoje, para encerrar a semana, nessa sexta-feira que é tão especial, né, para todos nós vamos falar sobre a importância das escolhas estratégicas com a professora Sueli, que já está por aqui com a gente, e eu já vou convidá-la para esse papo, para a gente começar então, para encerrar essa semana, né, que foi tão produtiva, super especial, e com um assunto que é tão importante, né, um assunto que é tão relevante e é um assunto que eu especialmente gosto bastante, que é falar sobre escolhas. E aí, oi, Sueli. Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite. Boa tarde, tudo bem? Como que você está? Tô bem. Querendo falar sobre escolhas. Uau, uau, que legal. E assim, ó, como a gente tem dito ao longo da semana, Sueli, e a professora Sueli esteve conosco aqui, prestigiou algumas lives, nossa, como é bacana isso, esse poder da conexão, né? A Sueli está lá em São Paulo e eu estou aqui em Primavera do Leste, no interior do Mato Grosso, e a gente podendo conectar pessoas, podendo mesmo distante estar juntas e poder conversar e falar sobre esse tema que é tão legal, né? Legal. E olha, é tão gostoso que quando eu tô vendo quem está entrando aqui, a Renata, a Márcia, é muito gostoso a gente ver amigos aqui, Gabriel, aí meu filho, que coisa boa estar com todos vocês. Muito obrigada. Que E legal. hoje é Vilna, lá de Recife. Olha só, que coisa boa, Márcia, que coisa boa. Bom, e eu adoraria conversar com vocês sobre escolhas e escolhas estratégicas. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito pertinente para esse tema. E nós estamos num dia muito especial, que foi o dia de alguém que fez uma escolha estratégica, não é? Então, você tem alguma pergunta para fazer sobre escolha estratégica? Porque senão eu tenho para falar, tem um monte de coisa para falar sobre escolha estratégica. Ah, que legal. O pessoal vai perguntar, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, fiquem à vontade. E quando a gente fala sobre escolhas, tudo na vida são escolhas, né, Sueli? Mesmo quando eu escolho não fazer, mesmo quando eu escolho me calar, mesmo quando eu escolho, né, esperar, isso também é escolha. E quando a gente fala em escolha, a gente está falando daquilo que a gente está fazendo que vai produzir algum resultado, né? Então, como escolhas são importantes, tudo, acho que eu tenho dito assim, o meu trabalho com desenvolvimento profissional começou com adolescentes, através do protagonismo juvenil. Então, assim, eu atuo muito até hoje em escolha profissional. Quando a gente fala sobre escolha profissional, a gente está falando sobre uma escolha que vai impactar diretamente as nossas vidas, a vida das famílias, e muitas vezes é uma escolha para a vida inteira, né? Então, basicamente, a vida da gente ela é feita de escolhas e resultados das escolhas, né? Escolhas e consequências das escolhas. E como a gente falou, já que tudo é escolha, que bom que a gente tem a oportunidade de pensar e avaliar para que as nossas escolhas possam ser estratégicas, né? Elas possam servir a um propósito maior e elas possam colaborar com que a gente chegue onde a gente deseja, na realização dos sonhos e na conquista da felicidade, né, professora?
É isso aí, sabe? Mas o que acontece é que nem sempre as nossas escolhas elas são pensadas, não é? Considerando que escolha é alguma coisa entre o que nos acontece e a nossa resposta, e acontece coisas toda hora, coisas pequenas e coisas grandes, então nem sempre a gente para pensar sobre as nossas escolhas. E quando eu falo assim, escolha estratégica, são aquelas que orientam todas as nossas forças na direção de um propósito maior. Às vezes a gente tem algumas escolhas que não necessariamente trazem resultados imediatos, mas elas não inviabilizam a gente a alcançar o nosso propósito maior, não é? E escolhas pequenas, às vezes a gente faz coisas sem pensar. Eu tenho certeza que todos nós um dia colocamos a nossa cabeça no travesseiro e pensamos em alguma coisa que a gente fez que se arrependeu. Acho que todo mundo tem essa história. Puxa, falei aquilo e não devia ter falado. Tomei uma ação que inviabilizou o meu objetivo. Quer dizer, não é que inviabiliza, é que vai dar muito mais trabalho para eu alcançar. Não é? Então, quando a gente fala de escolhas estratégicas, são aquelas que a gente põe todas as nossas forças, forças físicas, a nossa força intelectual, a nossa força econômica, a nossa força moral, tudo isso na direção de alguma coisa maior. De alguma coisa tudo bem, eu quero resultados a curto prazo, mas também eu não posso, esses resultados a curto prazo, eles têm que ser sustentáveis. Lá na frente, eles também têm que viabilizar alguma coisa positiva lá na frente. Às vezes a gente está tão focado nos resultados de curto prazo que a gente acaba comprometendo lá na frente. Nós estamos vendo isso no nosso dia a dia. As pessoas estão tão ansiosas, com tanta proatividade, com tanta energia, querendo fazer, 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 e não pararam para pensar no que esse fazer vai acarretar lá na frente. Porque esse momento vai passar. E lá na frente? Como é que ficam os resultados? Então, nós temos essa liberdade de escolha. E quando eu falo de liberdade de escolha, não interessa o que aconteceu, o que está acontecendo ou o que vai acontecer. A nossa capacidade de escolha, nós temos essa capacidade de escolher que reação nós vamos ter diante disso que está nos acontecendo. A gente fala o seguinte: tá bom, tem algumas coisas que nós não temos escolha. Tá? Pensa, esse vírus que acabou essa pandemia que está tomando o mundo, eu não tenho escolha. Ela chegou e eu não vejo. Mas eu tenho escolha sobre qual é a reação que eu vou ter diante disso. Essa minha escolha tem a ver com o propósito que eu tenho lá na frente. Cara, eu quero ficar vivo lá na frente. Olha, de tudo que eu estiver fazendo, tem que me ajudar com os meus objetivos maiores, com o meu propósito maior. Então, eu tenho escolha diante disso que está acontecendo. Sartre já falava sobre isso quando tratava ali do existencialismo, né? Então, é como a gente reage no momento. E é muito legal porque nós temos várias histórias de reações em situações difíceis, que mostra como nós temos escolha em situação difícil. Eu tenho um exemplo que eu adoro contar, que é o caso do Viktor Frankl. Viktor Frankl, um psiquiatra judeu, preso em campos de concentração. E lá, nos campos de concentração, ele desenvolveu a teoria dele, não é? Que é a logoterapia. E nessa teoria dele, ele observando no campo de concentração, ele viu o seguinte, que as pessoas que sobreviviam não necessariamente eram as mais fortes, as mais inteligentes, não necessariamente. Mas aquelas pessoas que tinham um motivo para sair de lá. Quando elas têm um motivo para sair de lá, aí elas suportavam aqueles tratos, aquele momento desesperador que vivia quem estava no campo de concentração.
Né? Então, Ah, se você tem um bom motivo, você suporta a escolha, a dor daquela escolha. Isso é legal. E Nietzsche tem uma frase que eu acho bárbara, que é: se você tem um porquê, você suporta quase qualquer ok. como. Como? Porque quando eu falo, pô, você tem que parar para fazer a sua escolha. Ah, eu não consigo. Você acha, diante disso, que eu vou ter, que eu consigo parar? Consegue. Se você se conectar ao seu propósito maior, aquilo te enche de energia, aquilo te excita, aquilo faz, te dá um poder para você suportar ali a dificuldade que pode exercer aquela escolha que você fez. Não é? Então, eu acho que escolhas, a gente tem um outro exemplo que eu gosto também, é do Mandela. O Mandela Uhum. ficou preso durante 27 anos. Durante 27 anos, ele poderia ficar lá remoendo o ódio dele por aqueles que o prenderam, Uhum. crescendo o sabor da vingança. Não, ele fez uma escolha com um propósito maior. O propósito dele foi unir os brancos e negros do país dele. Unificar o país dele. Esse era um grande propósito. E ele ficou 27 anos se preparando para aquilo lá. É legal ou não é legal? Então, quando a gente Muito. fala que se você tem um propósito, você suporta qualquer como, cara, é isso. Então, nós somos o produto de nossas escolhas. É isso. A gente. Aí o pessoal fala assim: ah, mas puxa, olha a situação que eu vivo, olha o ambiente que eu vivo, olha a dificuldade que eu vivo, olha o país que eu vivo, olha o governo que eu tenho, olha quanto é que eu ganho, olha, vou falar uma coisa para você. Isso pode influenciar, mas isso não determina. Muito. Nós temos vários exemplos de pessoas que é como se estivesse nadando contra uma correnteza. A correnteza do ambiente que nos torna, que nos cerca, não é? Da situação. E a escolha é nossa, não é? Então, as nossas, eu acho que nessas escolhas que nós fazemos é que estão o nosso crescimento. É, Quando a gente fala das nossas escolhas, é a construção da nossa felicidade. E isso tudo, crescimento e felicidade, é um caminho, não é? Ele só dá a direção. Quando a gente chegar lá, falar, pronto, cresci, pronto, alcancei a felicidade, morri. Porque é. isso é um caminho, é um caminho. Eu velejei durante muito tempo. E o velejar é o seguinte: numa regata, todos nós temos o mesmo tipo de barco, o mesmo tamanho de vela e o mesmo vento. Mas como você arruma aquela vela é que vai fazer você ganhar ou perder. É isso daí que é a escolha. Todo mundo está aí nessas condições, mas como é que você arruma essa vela? Eu acho que essa capacidade de escolher o rumo as nossas vidas e é nos reinventar. E só o ser humano tem essa capacidade de se reinventar. Essas escolhas permitem que a gente faça isso daí, né? Olha, Aí todo Sueli, mundo pergunta, pode falar. e Eu aí falo, assim, ó, né? enquanto Você me deu aí não sei quanto tempo que olha, eu falo. duas pessoas que gostam muito de falar, né? Coisa boa. Olha só, como é bom te ouvir falar, como é rico te ouvir falar. E assim, ó, e quando você fala, eu penso assim sobre algumas coisas que se conecta com aquilo que a gente já tem dito aqui em outras oportunidades e live, porque no fim tudo está conectado, né? Eu penso muito sobre autorresponsabilidade, né? Nesse momento tão importante. Me vem muito aquela máxima famosa da regra 10-90, 10% é o que acontece e 90% é o que eu escolho fazer com que acontece. Quando você falava sobre velejar,
Também a gente sabe assim, ó, que ouvindo os preparadores, os trainers e coaches dos grandes campeões, a gente percebe assim, ó, que tem uma coisa que é inerente a todo campeão, todo atleta de alta performance. Eles são viciados em preparação. Então, talvez a grande escolha desse cenário de pandemia, desse momento que a gente vive, seja a gente se preparar. Talvez tenha muitas coisas que a gente quer fazer agora e que não dá. Excelente, eu tenho um tempo para quê? Para me preparar, sobre afiar mesmo as ferramentas, né? Isso também é uma escolha. Esse período de quarentena, de pandemia, de crise, como que eu escolho estar vivendo esse momento? É lamentando, é esperando o tempo passar, daqui a pouco dormindo o dia todo, fazendo sei lá o quê? Ou eu escolho estar aprimorando, afiando a ferramenta, eu escolho estar me... Adorei! Adorei você levantar essa bola para mim. E como é que eu faço essa escolha? Eu E tenho aí? aqui, eu tenho aqui, antes de falar o que eu tenho para te ajudar a fazer essas escolhas estratégicas, eu quero mandar um beijo para o Youssef, que está aqui, para o João Palmeira, adoro vocês, que coisa boa. Bom, Que eu tenho, legal. a gente chama de 4 dons humanos, porque só o ser humano pode fazer isso. E são 4 elementos que eu vou falar numa ordem, mas no dia a dia a gente visita esses 4 dons e uma ordem, não necessariamente dessa ordem, às vezes tudo junto, não é? E eu vou falar o que acontece entre um evento e a nossa resposta. O que acontece aqui dentro? Como é que a gente faz para elaborar uma resposta? Não é? Então, esses 4 dons, eu falo o seguinte, que o primeiro deles é o autoconhecimento. E o autoconhecimento, Meire, é o que você estava falando com o Igor ali na quarta-feira. A gente se conhecer diante de uma situação é você tomar uma certa distância para você reconhecer as suas tendências. Então, legal quando você falou dos perfis, de qual é a tendência dos perfis. Você vê nessa situação, eu tendo a fazer o quê? Não é? Conhecer isso daí. E ir um pouquinho mais a fundo. Nessa situação, que sentimento você está? Então é legal, porque no momento que nós estamos, quanta gente não está sentindo medo? Quanta gente não paralisa? Quanta gente não. Então, a gente entrar em contato com isso daí. Não é? Como é que nós estamos? O autoconhecimento. Ver o que é que está acontecendo aqui diante dessa reação. Legal, primeiro. E daí eu vejo o seguinte: o que é que isso impacta o propósito que eu tenho na minha vida? O que é que isso impacta? Porque tem algumas coisas que me bloqueiam e falam, cara, não vai dar, eu vou ficar aqui. Então, é legal a gente ver, isso atrapalha. Bom, se isso atrapalha, então vamos buscar alguma coisa. Aí, ó, se eu já fiz essa primeira, isso aqui já alavanca o meu segundo passo. E o meu segundo passo eu chamo de imaginação criativa. Aqui é legal, porque aqui eu vejo o seguinte, o que é que eu quero lá na frente? Quando essa pandemia passar, eu quero o quê? Como é que eu quero estar com a minha família? Eu estou confinada faz 3 semanas aqui em casa. Como é que eu quero estar com a minha família quando essa pandemia passar? Como é que eu quero estar com os meus amigos quando isso passar? Como é que eu quero estar com os meus clientes? Com os meus colegas, com os meus alunos, com os meus parceiros. Então a gente olha lá na frente como é que eu quero estar. Legal? Visualizou? Muito bem. Então agora eu começo a fazer um brainstorm, uma lista do que é que eu posso fazer que diante dessa situação que pode me ajudar a chegar naquilo que eu quero. E eu vou fazendo uma lista. E, gente, não é uma, não são 2, não são 3. Você tem que escrever no mínimo 20 boas ideias. No mínimo 20. Saiu uma reportagem na Harvard Business Review do ano de 1918, marcante, falando sobre brainstorm. Que as 20 primeiras ideias, elas não são criativas.
é mais do mesmo, é o que você está vendo. Então pensa no seguinte, você tem que gerar muita ideia e começa a fazer uma lista do que é que você pode fazer. E seja muito criativo. Aqui é hora de voa, voa, faz coisa que ninguém pensou ainda. Trilha novos caminhos. Nós estamos falando de imaginação criativa. Voa, 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 faz uma lista maravilhosa. E depois dessa lista, você pode até classificar. Ó, isso daqui é para alcançar na minha vida pessoal, isso profissional, isso aqui. Pode até classificar todas aquelas ideias. Esse foi o segundo passo. Agora vem o terceiro passo. Você pôs coisa pra caramba lá. Agora aquilo tem que passar por um filtro. E que filtro eu vou usar? Ah, o filtro é o seguinte. Eu tenho que passar todas essas daí, elas ajudam a alcançar o propósito, porque tem algumas dessas ideias que elas são boas de curto prazo, mas lá na frente você alcança o resultado aqui, mas lá na frente ninguém mais vai querer falar com você. Você resolveu o seu problema do mês de abril e maio, mas junho ninguém quer falar com você. Então não é sustentável. Então o primeiro crivo, alcança o resultado que você quer? Pô, dessa enorme lista, você já joga fora um monte, que vai até atrapalhar. Bom, ainda tem mais. A outra é o seguinte, vai ter que passar pelo seu crivo moral e ético. Aí, não é mesmo? Porque tem algumas coisas que a gente está vendo, algumas ações que são tomadas aí no mercado, que elas não são éticas. Elas não passam, não atendem aos princípios. Os princípios são universais. Os princípios são leis naturais. Você não pode, ir contra os princípios. Quem governa são os princípios. Então a gente tem que passar por essa voz interna. Sabe aquela voz interna que fala isso aqui? Só você ganha, os outros não. Olha, isso daí, só para você, para os outros não. Sabe aquela voz interna? Oi, Derson, querido! Que coisa boa te ver aqui! Ótimo! Bom, então, tem que passar por isso, por esse crivo moral e ético. Se passa todas aquelas suas ideias, essas que passaram por esse filtro, atende o seu propósito, atende a princípios, não é? Estamos falando de moral e ética? Legal. Essas você pode investir nelas. Pode colocar sua força física, sua força econômica, tua força emocional. É isso que vai impactar. E o legal disso é que eu falei da primeira, que é o autoconhecimento. A segunda, que é a imaginação. A terceira, que é o filtro. E tem uma quarta. Uma quarta é o poder de agir. Tá? Porque uma coisa é você colocar no papel, você selecionar. E a outra coisa é você colocar ação nisso daí. Agora, a ação é você nadar contra um rio. Às vezes a ação é a gente nadar contra uma tendência aqui arraigada, contra um hábito, sabe, arraigado, contra alguma coisa que eu alimento há muitos anos. E então, é difícil isso daí. Mas eu não conheço nenhuma grande história que não seja baseada em vencer um desafio. Não é? Grandes histórias têm a ver com vencer desafio. E o quarto dom é esse. É o dom da ação, de vencer esse desafio. Quando a gente, na hora de agir, às vezes a gente fala, puxa, mas será mesmo que eu vou? Vai dar um trabalho, isso daí vai me expor, eu não sei. Na hora, se você tiver dúvida, se conecte com o seu propósito. Aquele propósito maior, aquilo te enche de força, aquilo te motiva, aquilo é tua razão.
Lembra da frase do Nietzsche. Se você tem um porquê, você suporta qualquer como. Cara, se você Qualquer passou por como. esse processo, selecionou, tá no rumo, vamos que vamos. É essa a ideia, não é? Então, É, é ver, isso. quando a gente fala sobre escolha, Sueli, você muito bem trouxe. Eu adoro! E assim, ó, e você muito bem trouxe falar sobre a importância da ação. E eu penso assim que, embora não seja o tema específico do nosso assunto, pode ser para um outro dia, mas quando a gente fala sobre escolha estratégica, não dá para falar sem falar em ação. Eu preciso aproveitar a sua deixa e falar, então, já que a gente adora falar de livro, né? Que eu sou ministrante oficial do conteúdo do livro Poder da Ação, com palestras e treinamentos para falar sobre o poder da ação, que é tão importante. E quando a gente fala sobre o poder da ação, a gente fala especialmente sobre acordar aquilo que a gente está falando agora. Puxa, qual que é a situação? Qual que é o momento? O que acontece? O que eu tenho? Acorda. A gente fala sobre agir efetivamente, fazer o que precisa ser feito. A gente fala sobre autorresponsabilizar-se. Peraí, quem tem que fazer? Sou eu. A gente fala sobre focar naquilo que realmente é importante para dar resultado. A gente fala sobre comunicar, a qualidade da comunicação, o que eu tenho dito de forma verbal e não verbal. Aquilo traduz o que está aqui dentro, aquilo traduz o que eu acredito. Gera sentimento, gera emoção, que fortalece crença e que me faz fazer mais do mesmo, né? E a gente fala também sobre questionar. Será que é isso mesmo? Por que tem que ser assim? De que forma que pode ser melhor? Como posso fazer? As perguntas poderosas de sabedoria, né? E talvez a grande pergunta de sabedoria não seja por quê, e sim para quê. Para que isso acontece? Como posso superar? Como posso fazer mais? Como posso fazer melhor? E também o poder da ação fala, não menos importante, sobre crer. Creia verdadeiramente que é possível, acredite que dá, creia no seu propósito verdadeiro. Acho que é uma mensagem linda, sabe, que esse conteúdo do Paulo Vieira traz, tem transformado muitas vidas, tem feito a diferença para mim. Eu tenho a honra de ser ministrante dele, de palestrar, de dar curso e treinamento, porque de fato é o que faz a gente fazer a travessia, sabe, da escassez para entender e acreditar que existe uma vida abundante e que nós somos merecedores dessa vida abundante. E quando a gente fala sobre tudo isso, Sueli, a gente fala sobre a escolha estratégica, a gente está falando necessariamente que há um preço a ser pago. Quando eu escolho mudar, quando eu escolho a ação, quando eu escolho um olhar diferente, quando eu escolho fazer do novo, quando eu escolho enfrentar a crise, enfrentar as dificuldades para alcançar o meu propósito, é fato que na minha escolha, intrínseco está um preço a ser pago, né? E o grande desafio para nós é estar dispostos a pagar esse preço. E assim, ó, hoje é uma sexta-feira que é muito especial, e a gente falava sobre isso mais cedo, num papo assim que me emocionou muito com a Sueli hoje de manhã. A gente fez uma chamada e trocou uma ideia sobre isso, sobre a importância assim desse dia. E especialmente porque no dia de hoje, que é tão importante para nós que somos cristãos, é um dia que fala muito de uma escolha estratégica, talvez a maior de todas. É um dia que fala muito de um preço que foi pago por mim, um preço que foi pago por você, por conta dessa escolha. E eu quero que a Sueli fale um pouquinho sobre isso. Ah, eu acho legal, a gente estava falando sobre isso daí, né? Falando que toda grande escolha, toda história bonita, toda grande história tem a ver com enfrentar um desafio. Toda grande história tem a ver com enfrentar o desafio. Você pode ver, história fraquinha, assiste um filme fraquinho, uma história que não pega, não tem um grande desafio. E, e eu acho que o dia de hoje mostrou. Eu acho que nós hoje fazemos um feriado mundial porque alguém, conhecendo o comportamento humano, não é? Alguém visualizando um propósito. Para mim, a leitura que eu faço hoje, olha, Cristo fez uma. Ele queria. Olha, daqui 2.000, 3.000 anos, eu quero que essas coisas sejam lembradas. Então, ele pagou um preço, não é? Ele fez uma escolha. Podia ter feito diferente, mas ele fez uma escolha difícil, pensando no que ele queria lá na frente. E aí eu fico pensando no seguinte, nas nossas escolhas difíceis. Às vezes a gente não tem noção mesmo, né, Meire, do valor do nosso propósito. Se a gente não está disposto a pagar o preço, talvez o nosso propósito ele seja pequeno, não é? Se você está achando que isso não vale,
talvez o propósito seja pequeno. Deixa eu falar um pouquinho do tempo que nós estamos vivendo. Tem um monte de gente que está fazendo reuniões hoje entre amigos, comendo bacalhau, com a mesa cheia, reclamando porque não pode ir mais nos restaurantes, essa coisa toda. Se o cara não está querendo pagar esse preço, talvez ele não tenha se conectado com alguma coisa que vale isso daí, não é? Com o valor da vida dele, com o valor da vida daquelas pessoas com quem ele tá convivendo. Se ele não está procurando uma saída, não é? Será que ele realmente ele está pensando na empresa dele? Empresa não é um CNPJ. Empresa são todos os funcionários, a vida de todos os funcionários. Será que ele está pensando naquilo? Qual é o propósito dele? Ou ele está pensando no final do mês só aqui? Legal, final do mês. No final do mês a gente pode resolver. Tem um monte de gente resolvendo no final do mês da gente. Só que a forma como a gente vai resolver, o que é que você está deixando? O que é que vai acontecer ali na frente? No final do ano, daqui a 5 anos, não é? Não se conectou com o sentido. É isso aí que o Youssef está falando. A gente tem que se conectar com um sentido maior para a gente poder dormir tranquilo. Às vezes a gente faz coisas que talvez não resolva de imediato, não traga resultado de imediato, mas você está construindo ali na frente. Acho que essas escolhas são bárbaras, sabe? Acho que quem pode fazer escolha são só os seres humanos. Por mais que a gente ame os nossos animais, os animais não têm essa capacidade de escolha, não é? Nós temos. Nós temos essa capacidade. A gente tem a capacidade de se reinventar. A gente tem a capacidade de sair melhor de cada situação. Mas nós precisamos de um tempo. O tempo vai demorar. O tempo, como a gente fala assim, o tempo varia. O tempo ele é relativo. Para você, em algumas situações, o tempo pode ser coisa de horas, de dias você tem para dar essa resposta. Às vezes, a gente tem segundos para dar essa resposta. Mas o que eu acho é que, independente da situação, você tem essa capacidade de escolha entre o que está acontecendo e o que você vai falar. Entre o que está acontecendo e o que você vai pensar. Entre o que está acontecendo e como é que você vai reagir. Eu acho que isso é legal. Eu acho que agora na Páscoa, quando a gente está falando de renascer, eu acho que a gente tem que usar para renascer essa nossa capacidade de escolha. Nós temos a capacidade de construir um futuro melhor todos os dias. Todos os dias. Hoje no Estado saiu uma entrevista da Cristiane Torloni. E ela falando que ela escolhe, que ela trata todo dia como um dia único. E ela escolhe fazer aquele dia como o melhor dia da vida dela. Então, o melhor dia dessa vida, pensando que eu estou construindo lá na frente. Hoje eu só posso fazer, eu só posso agir hoje, não é? Tudo que eu estou estruturando é hoje. Amanhã eu não sei o que vai acontecer, mas é hoje. Dar esse tempo é a gente poder construir o nosso futuro. A gente devia dar esse tempo, parar no final do dia. Quando a gente falou ontem de planejamento, talvez a gente devesse fazer isso todo final do dia. É a nossa Verdade. oração, é o conectar-se para a gente construir o futuro. O que é que está acontecendo? Não é? Ver lá o autoconhecimento, o que está acontecendo comigo? Quais são os meus sentimentos? Qual a minha tendência? Conecta com o propósito que você tem. E agora, começa a tua imaginação. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Passa pelo crivo. Isso me leva para onde eu quero? Isso passa pelo crivo moral, passa pelo crivo ético? Legal, ótimo. Tem dessas e dessas. Quais eu vou, por onde eu vou começar? Eu acho que é isso daí. Meire, adoro Uau. falar sobre isso.
A Diane, aí no Mato Grosso, me dá a oportunidade de eu falar isso em várias ocasiões. Ela me dá workshop, ela me dá aula, e eu vou e eu falo com isso. E fico muito contente de estar aqui muitos dos alunos com quem eu já falei, não é? E adoro falar sobre isso. Legal. É isso daqui, essa capacidade de parar e fazer essa escolha tem tudo a ver com inteligência emocional, não é? É isso que nós estamos Com, precisando. A gente vê nas organizações quanta gente é contratado pela sua inteligência cognitiva, pelo seu currículo, pela sua experiência, e é demitido pela sua baixa inteligência emocional. É emocional. isso que nós precisamos. É disso, é de fazer essas escolhas, dar essa parada, escolher com base nos resultados que eu quero, resultados sustentáveis e base em princípios. É isso que nós precisamos. Falei muito. Quanto tempo eu falei? Uau! Ah, não medi não, mas tá legal. Olha só, Sueli, que lindo isso que você fala. E de fato, assim, ó, são tudo mesmo escolhas, e você citou agora há pouco, falando sobre Páscoa, né, que é depois de amanhã. E a gente sabe que a Páscoa, que representa esse novo, que representa a vida, que representa essa proposta nova de vida e abundância, ela só veio depois da morte. Então, acho que a grande pergunta é, para que a gente precisa morrer agora para nascer o novo? Essa escolha da travessia, né, de morrer para nascer o novo. E eu penso assim que é a grande lição desse dia de Sexta-feira Santa, de Sexta-feira da Paixão, né? Eu me emocionei já de manhã fazendo a leitura da Bíblia. Os quatro evangelhos citam, né, a morte de Cristo de maneira assim belíssima e me emociona muito. Eu, como sou católica campista e quando vou à igreja, na missa, a parte que mais me emociona é a parte da Eucaristia, em que disse bem assim: estando para ser entregue, ele abraçou livremente a paixão. Isso me emociona, porque assim, essa lição de Cristo ela é grandiosa. Ele fez uma escolha, a escolha de ser entregue, a escolha de dar a vida por nós. E eu penso que isso é indiferente de religião, de qual igreja a gente vai, que o cristão ele crê nisso, né? Que ele deu a vida. E ele foi uma escolha, foi um preço que foi pago na cruz, que é celebrado no dia de hoje, para que a gente tenha vida, para que a gente tenha vida e abundância. E hoje e essa passagem já me emocionou hoje pensando sobre isso, sabe? Puxa, abraçou livremente a paixão. Isso quer dizer o quê? Aceitar. Aceitar o preço a ser pago, aceitar a dor, aceitar o sofrimento para a redenção, para a ressurreição, para a vida e para a vida e abundância. E eu fico pensando assim, o que é que a gente precisa acolher de dor? Aceitar desse momento para que a gente possa de fato curar e que a gente possa mudar e que a gente possa viver a ressurreição para uma vida nova enquanto pessoas. Essa é a minha reflexão assim para o dia de hoje. Hoje de manhã eu assistia uma live do padre Fábio de Mello com Abílio Diniz. Olha aí o que essa crise, o que essa pandemia tem feito, né? Tem juntado aí gente muito distante de repente. E eles conversavam na live e aí o padre Fábio falou bem assim, olha, eu não corro atrás do sofrimento, não busco o sofrimento e não desejo para ninguém. Mas entendo que a gente também não deve se furtar e a gente não deve rejeitar o sofrimento quando ele vem. Porque se tem o que nos conecta poderosamente conosco mesmo, o que coloca a gente para dentro de nós, talvez seja esses tempos desafiadores de crise de sofrimento. Porque na alegria a gente tem uma tendência de ser muito para fora, né? Falar, entusiasmado e tal. E diante da tristeza, da dificuldade, a gente se coloca e olha para dentro. Então, de repente, talvez era sobre isso que ele falava, sabe? Sobre abraçar livremente a paixão, sobre olhar para esse momento e acolher aquilo que é dor, aquilo que é difícil, aquilo que é desafiador para você. Porque só assim a gente consegue olhar para dentro. A gente consegue olhar como lidar com isso da melhor maneira, a gente consegue pensar em inteligência emocional e a gente consegue fazer escolhas assertivas. Legal. E deixa eu pegar aí, enquanto você fala assim é preciso morrer para renascer. Quando nós fazemos aquela parte do autoconhecimento e a gente usa a imaginação criativa de comportamentos, ideias, ações diferentes, no fundo, a gente está abandonando aquelas coisas que não servem mais, que estão nos atrapalhando. É Uhum. isso. Eu acho que está na É hora isso. da gente rever algumas práticas que já não cabem mais.
rever alguns comportamentos que não fazem mais sentido. Acho que essa parada que nós demos no mundo, além de ter limpado muito, o ar aqui em São Paulo está maravilhoso. Tá demais o ar. Eu acho que até o Rio Pinheiros está limpo. Eu não posso vê-lo, mas até o Rio Pinheiros deve estar limpo. Imagina. Essa parada serviu para a gente dar uma reavaliada, para a gente Certamente. rever aqueles comportamentos, aquelas práticas, aqueles sentimentos, sabe? E eu não sou aquilo. Eu não sou aquilo. Eu tenho o poder de escolher o que eu sou, para onde eu quero ir. É isso que é legal. Esses comportamentos, esses pensamentos, esse não sou eu. Eu crio esse mundo. Eu crio os meus comportamentos. Eu crio as minhas ações. Eu crio esses meus sentimentos. Sou eu que crio tudo isso daí. Eu tenho esse poder maravilhoso de Uhum. criar e recriar. E eu tenho aqui a consciência que ainda permite ver o seguinte: isso daqui, não está bom. Isso não vai me levar para onde eu quero. É isso daqui que vale, não é? É isso que conta na vida. É essa força que nós temos e que talvez, eu acho que é mais ou menos como o peixe, né? O peixe só sabe que está na água quando ele sai dela, né? Será que a gente tem consciência desse poder, né, que tem a nossa escolha? Essa escolha, ela tem o poder de nos desenvolver. Ela tem o poder de nos trazer ou de nos levar à nossa felicidade. É ela que tem o poder. Se a gente não se dá conta dela, a gente vai fazendo. E a gente acaba achando que, eu tive sorte, eu não tive sorte, Uhum. aconteceu isso porque houve uma pandemia, aconteceu isso porque Uhum. estavam demitindo pessoas. A gente vai atribuindo aos outros as coisas, o resultado da nossa vida. A gente acaba ficando vítima, não é? Quando a gente tem consciência do que a nossa escolha é que constrói os nossos resultados, a gente toma as rédeas da nossa vida. É isso que É é legal. verdade. É isso que eu falo para o meu filho sempre, não é? Que a gente tem a escolha, não é? E eu gostaria, eu acho que quem faz isso, ele acaba sendo o que nós chamamos de uma figura de transição. Porque quem Transição. faz isso vai exercitando os seus músculos, vai se exercitando os seus músculos, e ele vai influenciando as pessoas com quem ele convive, influenciando o meio, não é? Influencia tudo. E a gente sabe de uma figura de transição que influenciou a humanidade por mais de 2000 anos. É isso que nós queremos ser. Eu não quero sair dessa vida como eu entrei. Eu quero sair dessa vida muito melhor. Eu quero sair dessa Com vida certeza. eu melhor e inspirando pessoas a melhorarem. Esse Sereno. daqui é o meu propósito, é inspirar. Mas para isso eu preciso fazer, eu preciso ser. Se eu não praticar, como é que eu vou inspirar os outros? Então começa de dentro para fora. Tudo isso, a gente ser uma figura de transição, a gente melhorar o mundo, Uau. né? Vem a frase do Gandhi: seja a mudança que você quer no mundo. Tem que começar pela gente. Se a gente começar tendo consciência do poder das nossas escolhas, que nós podemos fazer escolhas estratégicas que nos levem lá, a gente pode influenciar quem está ao nosso redor. Você está confinado na sua casa, veja, você pode influenciar a sua família. Você hoje, você está em contato com os seus colegas à distância. Esse poder, ele não precisa ser presencial. A gente pode usar vários canais para poder influenciar. Porque se você for exemplo, a sua fala influencia, a sua ação influencia. É isso que nós queremos. Com É certeza. E escolher. o grande chamado desse momento é para esse nível de consciência, né, Sueli? Porque assim, até que a gente tenha consciência disso, a gente deixa que os velhos hábitos comandem as nossas vidas, a gente chama isso de destino.
Mas acho que o grande convite desse momento que a gente está vivendo é justamente isso, essa avaliação, para entender assim, ó, que, como diz o ditado, é tempo de abandonar as velhas roupas, né, que não me servem mais. De fato mesmo, sabe? Abandonar aquilo que não me serve mais. Até porque, diante de problemas complexos, que é o que a gente tem vivido nos últimos tempos, a solução disso tudo não está em soluções simplícitas, né? Não é uma única coisa que vai resolver, e sim um combinado de coisas, um combinado de fatores e uma série de coisas. Então, de fato, assim, ó, a mentalidade de antigamente, de antes, já não soluciona mais. A mentalidade, pensamento, pensamento de antes talvez não me sirva mais. E esse nível de consciência, de saber o que é que eu preciso agora para enfrentar os novos problemas, certamente uma nova mentalidade, certamente uma nova forma de enxergar, uma nova forma de agir, e especialmente conectada com isso, né? Com o que são os valores, com base num princípio que é muito maior, que me faz fazer as escolhas estratégicas, que sustenta o preço que eu preciso pagar para que as coisas aconteçam e que me permita, então, sair de fato da pandemia, da crise, desse momento muito melhor do que eu entrei. Acho que é esse o meu Agora, compromisso, é o seu. isso daí eu acho legal que você está falando, porque é o seguinte, ó, nós estamos num momento que a gente está esperando que o governo faça alguma coisa. Nós estamos esperando soluções maiores, não é? Eu vejo na imprensa, eu fico assim, abismada com o que eu vejo na imprensa, as pessoas só esperando, criticando, mas eu falo assim, gente, o que é que nós podemos fazer? Sabe aqui, entre o que acontece e o que eu vou fazer, onde é que eu posso exercer alguma influência? O que é que eu posso fazer? Então, Tem essa uma escolha. escolha, usar a nossa imaginação criativa. Eu estou vendo Uhum. pessoas que estão fazendo máscaras e doando máscaras. Tem outros que estão Sim, vivendo de fazer máscara e faziam outras coisas. Gente, nós somos muito criativos e nós estamos vendo coisas incríveis. E muita gente, tudo isso que está fazendo, vendo um propósito maior. Não está vendo só, ô Mônica querida, não está vendo só aqui de imediato, uma solução de imediato, o ganhar, o colocar o pão na mesa. Não, está vendo uma coisa maior, baseada num princípio do benefício comum, tanto todos juntos. Então está fazendo coisa lá para frente. Enquanto outros, pelo contrário, estão tão preocupados em atender só as suas necessidades que estão comprometendo a sua imagem lá para frente, não é? Então eu acho que é é, isso. Esse momento é bárbaro. Se todos nós usássemos da nossa imaginação criativa nesse momento e passássemos por esse filtro e tiver, porque também ó, tá cheio de gente que tem ótimas ideias, mas não faz nada, né? E colocar em prática. colocar a ação. São 4 momentos. Se você tirar um deles, fica manco, não é? Se você tirar o primeiro, você vai ver que aquelas coisas não têm a ver com você, né? Do autoconhecimento. São os 4: autoconhecimento, imaginação criativa, passar pelo crivo da consciência e depois agir. Quando a gente faz isso, cara, a gente seria um país muito forte, porque a gente estaria concentrando todas as nossas forças rumo a um bem comum, a um bem maior, não é? Nós temos um objetivo comum, não é? O nosso Com, objetivo é a economia? Ah, é, mas também são as pessoas. A gente está buscando sim. isso daí, as nossas soluções deviam ver essas duas coisas. Cuidar da saúde das pessoas e da nossa economia. O que é que nós podemos fazer? Passa um crivo. Vamos dar ideias, vamos deixar de ser vitimização. E um Enquanto nós convite. dependentes de soluções de outros, não é? Enquanto ocorrer isso, nós seremos massa de manobra. É só isso. As pessoas elas precisam se ficar mais tomarem a responsabilidade das suas escolhas, assumir que elas têm responsabilidade sobre a escolha. Se todos nós assumirmos responsabilidade pelas nossas escolhas, cara, isso aqui vai ser muito bom, muito bom. Se a sua família fizer isso,
se cada membro da sua família assumir responsabilidade pelas escolhas, se cada membro da nossa empresa assumir responsabilidade pelas nossas escolhas, tudo isso, se cada membro do nosso país assumir responsabilidade pelas nossas escolhas, se cada membro desse nosso globo assumisse responsabilidade pelas escolhas, cara, isso seria bárbaro, com base em princípios. Seria muito legal, esse mundo seria muito melhor. Eu acho que escolha estratégica Adorei terminar a semana com escolha estratégica. Adorei terminar esse dia, essa sexta-feira santa. Porque, para mim, Jesus Cristo fez uma escolha estratégica. Não é? Ele optou por se submeter a um sacrifício para que 2000 e tantos anos nós estivéssemos falando dele. Tá? Uau! E você? É Que isso aí. sacrifício você está disposto a se submeter para alcançar aí o seu propósito, não é? Os seus resultados, não é? É isso aí. Uau, Sueli, uau, é isso aí. Olha, que prazer, que honra bater esse papo com você. Quero agradecer a sua disposição, agradecer mais uma Obrigada. vez a Posso mandar um SR beijo? Capacitação. Deixa eu mandar um beijo para a Diane, que acabou de passar por aqui. Eu quero pedir desculpa aos outros que passaram e eu não falei, mas quando eu vi o seu nome, eu estava no meio da frase. Aí depois foi a frase, aí passou, não é? E olha, a Mônica querida entrando aí, a Alessandra, obrigada. Desculpe aí se eu não falei o nome de todos. Adoraria. O João Palmeira, querido! Ótimo! Que Ô, legal, ó, Diane, mandar, obrigada aí, viu? É uma delícia trabalhar com vocês em Mato Grosso. Me chama sempre, viu? Ah, mandar, aí, Gilmar. mandar um beijão também para Ana Galo, que passou por aqui, para Ângela, para o pessoal que está conosco. E dizer assim, ó, muito obrigada, Sueli, foi um prazer estar com você. Obrigada à Diane, à SR, por esse convite, pela honra de conduzir esse papo com esse time de facilitadores. Quero dizer mais uma vez do programa SR Digital, que essa proposta de estar perto de vocês, de poder bater um papo interessante. O projeto continua na semana que vem, com outros especialistas, com outros times também relevantes. Se você tiver sugestão de tema que gostaria de ver, de algum especialista, manda mensagem, manda aí um direct que a gente vai providenciar sim. Dizer que a SR está à disposição, inclusive, Sueli, com o seu time de facilitadores, à disposição para consultoria. Então, quem quiser conversar sobre isso, quem entender que precisa de uma ajuda para o seu negócio nesse momento, para olhar para planejamento, olhar para as escolhas estratégicas do seu negócio, para olhar para a produtividade, pensar nas pessoas, conta conosco, faça contato com o time da SR, que vai contar com esses especialistas à disposição para ajudar você a resolver os desafios desse momento, ajudar a atravessar essa crise, esse momento, para que a gente possa sair dessa, como temos dito, melhor do que entramos. Então, um beijo muito grande, foi um prazer estar com você. E até breve, no outro papo. Só um pouquinho. Eu tenho umas amigas, a Norma, ali de Recife. Doutora Norma, obrigada! Adoro esse Brasil, é fantástico, não é? Aí, Marcialina, muito obrigada. Um beijão, então. Falar, né? A gente precisa encerrar, senão já vai cair, porque o tempo está estourando, tá bom? Um beijão para você aí, tudo de bom. Obrigada mais uma vez, foi muito bom estar com você. Tchau, tchau. Obrigada. Olha, escolher estar com você foi uma escolha estratégica. Muito obrigada. Obrigada a você, a honra foi minha. Um beijão, tchau, tchau. Tchau.